Aleluia, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma honra, um privilégio poder estar aqui novamente e compartilhar a palavra do Senhor. E o texto que Deus colocou no meu coração está lá em Isaías. Vamos abrir no livro do profeta Isaías. É conhecido, um pouco conhecido de todos nós. Capítulo de número 40, a partir do versículo de número 28. Algo que a gente precisa diariamente, constantemente. Quero falar sobre renovo espiritual, de renovação espiritual na nossa vida. Na caminhada que temos com Jesus, nós precisamos desse renovo todos os dias da nossa vida, amém? Isaías 40, versículo de número 28 ao versículo de número 31. Aleluia, eu sinto que há a favor de Deus na nossa vida. A presença do Senhor é real no nosso meio. Glória a Deus por essa casa, porque é sensível ao Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, a liberdade, né? Isaías 40, versículo de número 28, diz assim: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Versículo 29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Versículo de número 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós vivemos um tempo onde a gente pode perceber que parece que o pastor Timóteo, o jovem pastor Timóteo, está no nosso meio. Que a Bíblia fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, ou como o povo que está aqui vivendo na terra, tempos trabalhosos estamos vivendo. E nós precisamos entender que a Bíblia fala que levaram até Jesus algumas crianças e tentaram impedir com aquelas crianças chegassem até Jesus. E Jesus disse: olha, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E a palavra de Deus fala que se nós não formos como crianças, nós não iremos herdar o reino de Deus. Essa questão de ser como criança não fala da questão de comportamento, ou da forma que nós conduzimos a nossa vida. Ao contrário disso, a Bíblia fala que nós devemos buscar a maturidade cristã, o crescimento. Não fala também na questão da pureza, porque nós sabemos que o homem, ele já nasce com a sua natureza contaminada. E a criança, a gente não precisa jamais, a gente não precisa ensinar o mal para ela. Ao contrário, a gente precisa ensinar a cada dia. A Bíblia fala que nós devemos inculcar na mente da criança a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dela. Mas aqui fala de algo que nós precisamos entender, e nós precisamos viver a cada dia. Se nós não formos como criança, nós não iremos herdar o reino de Deus. Criança, ela é totalmente dependente dos seus pais. A criança não se preocupa, ela sabe que o pai vai trazer a provisão. Ela sabe que o pai vai trazer a proteção. Ela sabe que o pai está ali presente, guardando, trazendo aquilo que é necessário. E fala na questão de dependência. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nós precisamos viver nessa dependência diariamente na nossa vida. Precisamos buscar esse renovo espiritual que vem do Senhor a cada dia. A Bíblia fala que nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive.
E nós então vivemos essa vida no Senhor, e viver com Deus é viver diariamente em novidade de vida. E a Bíblia fala que não há nada novo debaixo do céu. Mas com Deus, meu querido, nós somos renovados diariamente. No Senhor, nós podemos viver a cada dia experimentando do poder de Deus. Isaías aqui fala, ele descreve o poder de Deus para criar, o poder de Deus para trazer a provisão, o poder de Deus para trazer o sustento, e fala também do poder e da presença de Deus que traz sobre nós a cada dia auxílio, que traz sobre nós a cada dia. A Bíblia fala, eleva os meus olhos para o monte, e faz uma pergunta: de onde virá o meu socorro? De onde virá o nosso socorro? Então vem a resposta: o meu socorro, ele vem. Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, do auxílio do Senhor. Nós precisamos a cada dia viver essa vida constante de adoração, de busca, de entrega. Porque nós podemos entender na palavra de Deus, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Nós entendemos que nós somos a geração do arrebatamento. Pelo que a gente lê, pelo que a gente pode compreender, não sabemos o dia, a hora, mas nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está voltando. E qual tem sido o nosso anseio todos os dias? Como que nós estamos ansiando e declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que nós estamos olhando para o alto? Será que nós, a Bíblia fala, nós temos a mente de Cristo? Onde está o nosso pensamento? Nas coisas terrenas ou nas coisas que vêm do alto? E o Senhor então traz essa ajuda. Nós vemos que a Bíblia fala, quando o Senhor, Ele aparece a Abraão e disse a Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e mesmo sendo um Deus Todo-Poderoso, um Deus que é imutável, um Deus que é dono do ouro, é dono da prata, um Deus que não precisa de ser adorado. Ao contrário, nós precisamos adorar o Senhor todos os dias. Um Deus que não precisa de oração, ao contrário, nós precisamos orar, porque a oração tem poder de transformar todas as coisas. E esse Deus, mesmo sendo um Deus todo-poderoso, Ele se preocupa conosco. Ele cuida de nós. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. A Bíblia fala que os anjos do Senhor, Ele acampa ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos dando livramento e cuidando de nós, meu querido. O Senhor é quem guarda, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor libera os seus anjos e Ele acampa ao nosso redor. A nossa alma está salva em Cristo Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. E a Bíblia fala que a gente não pode temer aquele que pode matar o corpo, mas nós temos que temer aquele que pode matar o corpo e ainda enviar a alma para o inferno. Nós temos que temer. Temer é reverenciar, temer é viver uma vida santa, de glorificação a Jesus, e ter essa certeza: a minha alma está salva em Cristo, eu estou guardado no Senhor. Eu sou a igreja do arrebatamento. Eu sei que eu vou morar eternamente com o Senhor. Deus é um Deus todo-poderoso, e mesmo assim Ele cuida de cada um de nós de forma pessoal. Ele é um Deus pessoal, e Ele cuida de nós de forma pessoal, de forma peculiar. Deus cuida de mim da forma que eu necessito, da forma que eu estou vivendo. Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe como está o meu dia, Ele sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, Ele sabe qual é o meu contexto de vida hoje, Ele sabe o contexto que o pastor João está passando, o que a pastora Tássia está passando. Há momentos na nossa vida que nós estamos radiantes,
Há momentos na nossa vida que tudo está dando certo, mas há momentos também que nós não estamos radiantes. Há momentos que a gente está triste, há momentos que a nossa alma se abate. O salmista Davi disse: por que te abates, ó minha alma? Mas o Senhor, Ele nos conhece de forma pessoal, e Ele trabalha ao nosso favor. Quando nós clamamos, a Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei. Um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, Ele não rejeita. Nenhuma pessoa ou algo que existe pode se comparar ao nosso Deus. Quem pode se comparar a Deus? Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei da nossa vida, Ele é o Senhor e Salvador da nossa alma. Quem é Jesus para nós, meu querido? Ele é o Rei que governa a nossa vida, Ele é aquele que reina em nós, Ele é aquele que nos leva a viver esse renovo dia após dia. A gente pode até estar cansado, sim, mas a Bíblia fala: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Jesus chegou até os discípulos e perguntaram: quem diz os homens que eu sou? Aí os discípulos diziam: um diz que o Senhor é Elias. Fala da questão, Elias era um profeta. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Jeremias também foi um profeta de Deus. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas que foram levantados. E Jesus disse: e tu, quem dizes que eu sou? Agora, Jesus estava falando de algo, pessoal, estava tratando pessoalmente com seus discípulos. E tu, quem dizes que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo fala do ungido de Deus. Ele estava declarando: tu és o Rei, ungido de Deus, tu és o Senhor dos senhores. Ele é o Rei que reina, que governa a nossa vida, quem nos conduz, quem nos direciona. Deus não tem limite em realizar a sua obra na nossa vida. Deus é um Deus, Ele não tem limite, nós temos o nosso limite, nós somos limitados, mas Deus, Ele é soberano e todo-poderoso. Deus não há limite. A Bíblia fala: operando eu, ninguém impedirá. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. Quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós nos aquebrantamos a Ele, quando nós convidamos e chamamos: Espírito Santo, vem, eu preciso de Ti, me renova, me restaura, me unge, me capacita, me ajuda. A Bíblia fala que o Senhor, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. E é na nossa fraqueza que nós somos fortes, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando nós somos dependentes do Senhor e reconhecemos: Senhor, de mim mesmo eu não consigo vencer o pecado, de mim mesmo eu não consigo viver a vida que agrada o Senhor, mas o Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo vem e Ele nos dá a força, Ele nos dá o direcionamento, Ele nos dá o discernimento espiritual. Se tem algo que a gente precisa pedir de Deus, é discernimento espiritual. Senhor, me dá discernimento, para que eu possa discernir e entender e compreender as coisas do Senhor. Aqui a palavra sabe, tu sabes, fala de conhecimento. Nós precisamos ter discernimento e conhecimento das coisas de Deus. A palavra do Senhor diz: olha, não sabes, não ouvistes. Aqui fala de obedecer e ouvir com atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É dar atenção, é ouvir, é obedecer à voz do Senhor, é ter o discernimento. Lembra de Moisés: Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. E é isso que a gente precisa diariamente. Até mesmo as pessoas mais fortes ficam cansadas às vezes, mas o poder e a força de Deus jamais se diminui. E aqui fala que os jovens, o jovem tem força,
Ó, na minha juventude, quando eu era jovem, que eu jogava bola, eu corria demais. Mas eu corria tanto, hoje eu já não tenho mais a força que eu tinha antes. Já não corro mais como eu corria. Já tô nos 40. Eu entrei, né, na turma dos 40. E até o metabolismo já não é mais o mesmo. Eu fui correr, eu lembrei daquele versículo que fala que se você não consegue andar, ir com aqueles que vão a pé, como que você vai, né, correr com aqueles que vão a cavalo? E eu estava despreparado e fui fazer, o Eduardo me chamou para correr. Falei, não, Eduardo, correr, pastor, vamos uma corridinha leve, e ele é militar, né? E ele foi correndo devagarinho, eu fui tentar acompanhar o Eduardo. Meu irmão, eu não consegui, eu cansei, eu quase falei, Eduardo, pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu não aguento, não, pastor, vai andando, vamos caminhando. E ele vai, pastor, quando a pessoa fala que ela não aguenta, é porque ela tem mais 70% para dar ainda. Eu falei, meu Deus do céu, não tem nem mais 70%. Mas antigamente, meu querido, eu corria. Eu acho que se fosse na minha época que eu corria, eu tinha deixado o Eduardo para trás. Mas nós andamos 6 quilômetros, para mim parece que foi 60. Fiquei uma semana mal, mas uma semana mal. Uma semana para recuperar. E aqui a Bíblia fala que até os jovens, eles se cansam. Né? Diz a palavra no versículo 9, dá força ao cansado e multiplica a força àquele que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele nunca está cansado demais, ou ocupado demais para nos ajudar e nos ouvir. A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão cravadas que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir. Mas a palavra do Senhor fala assim, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Somente o pecado pode roubar as nossas forças. Somente o pecado pode nos separar da comunhão que nós temos com o Senhor. Mas se nós permanecermos firmes, fiéis ao Senhor, as mãos não estão cravadas e os ouvidos não estão tapados. Ele nos sustenta, Ele ouve o nosso clamor, Ele responde a nossa oração, Ele nos dá vida diariamente. O Senhor é fiel em todo tempo e Ele não muda, e um dos atributos de Deus é a fidelidade. E a Bíblia fala que mesmo na nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Mas imagine se Deus encontrar em nós fidelidade, o que Ele não é capaz de realizar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A sua força é a fonte que nos dá essa força e nos dá resistência contra o pecado, resistência contra esse mundo, resistência contra aquilo que nos afasta de Deus. Ele nos dá essa força e nós somos resistentes. Nós somos aqueles da qual a Bíblia fala dos remanescentes fiéis. Ah, se não fossem os remanescentes fiéis, diz a palavra do Senhor. Ah, se não fosse o Senhor, a Bíblia fala, os nossos inimigos nos tinham engolidos vivos. É o Senhor quem está diante de nós. Ele nos dá essa força, esse poder. A Bíblia fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem quer a força e o poder de Deus é o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá ousadia para vencer o pecado, nos dá ousadia para vencer o mundo, nos dá ousadia para vencer todas as coisas. E a palavra do Senhor fala que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento.
O que nos faz não nos conformarmos ou tornar forma deste mundo é o Espírito Santo que habita em nós, que antes mesmo de conhecer a Cristo, Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e hoje o Espírito Santo, Ele nos guia em toda a verdade, e Ele nos dá essa resistência. Quando você se sentir que já está sendo esmagado pela vida e não consegue dar mais um passo sequer, lembre-se de que você pode invocar o Senhor e renovar a sua força nele. A palavra do Senhor diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você tem esperado no Senhor, meu querido? Você tem esperado e tem estado firme nas promessas de Deus? Qual que é a promessa de Deus para a nossa vida? Lá em 2 Pedro fala que ainda que muitos dizem que a promessa está retardando, mas não, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como 1000 dias, é como um dia. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Que promessa é essa? É a promessa de salvação, é a promessa de resgate. O Senhor vai vir e vai nos resgatar deste mundo, e viveremos eternamente com Ele. E será que você está esperando com paciência? A Bíblia fala: esperei pacientemente no Senhor. Mas os que esperam no Senhor, a confiança em Deus é a expectativa que temos de que Ele cumprirá as suas promessas feitas na sua palavra. Não tem uma canção que diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. As promessas de Deus na nossa vida está aqui na palavra do Senhor. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa de Deus é sobre a palavra, e a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que vontade é essa? Está aqui na palavra de Deus. Isso é a promessa que Ele vai nos renovar, o renovo vem. Isso é a promessa que Ele vai vir para buscar a sua igreja, e Ele virá. E não tardará, ainda que muitos pensam, Ele vai vir para buscar a sua igreja, a sua palavra, e ela nos fortalece, e ficamos agora firmes acima das dificuldades da vida. Eu quero fazer algumas perguntas para nós hoje. Olha, você acredita que Deus ama você e quer o melhor para você? Você tem convicção? Você tem certeza do amor de Deus? Você tem certeza do cuidado de Deus? A Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João procurou uma palavra para expressar o grandioso amor de Deus, mas ele não conseguiu encontrar, e ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é insondável. O amor de Deus, às vezes a gente não consegue explicar, a gente só consegue viver Ele. Deus é uma fonte inesgotável. Quem conhece a mente desse Deus, diz a palavra, o amor de Deus é maravilhoso por nós, meu querido, e nós vivemos pela graça, e a Bíblia fala que a salvação é pela fé, e isso é dom de Deus, não vem de nós, para que nós não venhamos nos vangloriar, e achar que somos merecedores, e acharmos que somos alguma coisa. Não, a salvação é pela graça, e o amor de Deus, Ele nos constrange. Será que você tem acreditado que Deus te ama e quer o melhor para a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa: se você acha que você já viveu o melhor de Deus, você ainda não viveu, o melhor de Deus ainda está por vir. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Se viver aqui é maravilhoso, imagine viver lá na Nova Jerusalém. Se adorar aqui é maravilhoso, imagine adorar o Senhor. E a Bíblia fala que nós veremos Ele como Ele é. Se viver aqui é tremendo, a vida é boa demais, meu querido. A vida é maravilhosa, a vida com Cristo é maravilhosa. Eu ouvi uma frase assim, olha,
É fácil demais, e tem até uma música, né? Viver em paz, é a gente que complica tudo. É fácil viver em paz. A vida é boa, é maravilhosa. Sabe, nós temos que ser aqueles 2 espias, foram 12, né, que foram enviados lá para espiar a terra, e 10 voltaram com um relatório: nossa, a terra é boa, porém tem gigantes. A terra é boa, porém vai ser difícil. Aí 2 falaram: oi, subamos e possuamos a terra. A terra é boa, tem gigante sim, mas o nosso Deus é aquele que vence. Lá tem cachos de uva que 3 homens têm que carregar. Qual que tem sido a nossa visão, meu querido? Vamos olhar com a ótica de Deus, com a visão de Deus. A vida é boa, é maravilhosa. Dificuldade tem, todo mundo tem, e vai passar sim. Jesus não nos enganou, dizendo que vai dar tudo certo, não. Ele disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu e nós também vencemos. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Você consegue relaxar, você consegue descansar, você consegue ser confiante de que os seus propósitos são corretos em Deus? Qual que é o seu propósito? Seu propósito de vida, o propósito de existência, você já se encontrou? Na questão da paternidade em Deus? Eu me encontrei na paternidade em Deus, né, pastora Tássia? Pastora Tássia, ela sentou e ela falou: pastor, me conta a sua história. Que ela conheceu o meu pai, né? Eu conheci depois de 30 anos, já contei aqui, e ele estava lá com a gente, e o pessoal ficou admirado. Não, seu pai é novo não, já está com 74 anos. Aí a pastora Tássia: me conta a sua história. E eu fui contar para ela a minha história, na questão de paternidade. Com 30 anos de idade que eu fui conhecer o meu pai realmente. Mas aquilo não me causava dor, entre aspas. É claro que fica algo gravado na nossa memória, né? Fica gravado na nossa memória e cria marcas em nós. Até que um dia eu me converti. E o pastor, na pregação, ele disse assim: não importa a forma como você veio ao mundo, o importante é você entender que Deus tem um propósito grandioso na sua vida. Naquele dia eu fui curado, naquele dia foi um bálsamo. O Espírito Santo veio dentro de mim e curou a minha alma na questão de paternidade. E eu fui entender que eu tinha um pai perfeito, um pai maravilhoso, que cuida de mim. E a Bíblia fala que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará com Ele o Espírito Santo quando a gente pede. Então quando a gente pede, o renovo vem. Qual que é o seu propósito de vida? Sua paternidade em Deus. Deus é o seu Pai perfeito, meu querido. Ainda que o nosso Pai terreno, Ele fale, ainda que o nosso Pai terreno não supra aquilo que realmente deve suprir as nossas necessidades, mas o nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós. Ele nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sonda, e Ele conhece quem realmente nós somos e o que nós realmente necessitamos. E quando nós reconhecemos isso e entregamos a nossa vida a Ele: Pai, pode curar, vem a cura. Pai, pode me libertar, vem a libertação. Senhor, pode fazer, mexe, Senhor, na minha estrutura, pode fazer aquilo que é necessário ser feito. E o Pai vem. E a Bíblia fala: sara-me e serei sarado, cura-me e serei curado. Ele vem e cura a nossa ferida, Ele cura os nossos traumas, e Ele faz de nós um vaso novo, Ele faz de nós novas criaturas em Cristo. Deixa o Senhor, Ele revelar o propósito dEle para a sua vida. Você está convencido de que Ele tem o poder de controlar toda a vida e também a sua vida? A Bíblia fala que é Deus é quem dá, e é Deus é quem tira, que os nossos dias estão contados diante de Deus, que o Senhor conhece até, você sabe quantos fios de cabelo você tem? O Senhor sabe até a quantidade de fios dos nossos cabelos. A Bíblia fala que o Senhor conhece todas as estrelas pelo seu nome.
Ele é o doador da vida, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem o governo, Ele tem o domínio de todas as coisas, e nós precisamos nos entregar nessa dependência, e nos lançar nela, e dizer: Senhor, o Senhor é meu Pai, e eu me entrego na total dependência do Senhor. Eu entrego a minha vida no seu controle. Dirija-me, Senhor, me conduza, faça a tua vontade na minha vida. O meu sonho era ser jogador de futebol, mas o dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu entendi que Ele tinha algo diferente para mim. E hoje a mesma coisa eu falo com meu filho. Ele é apaixonado com bola, puxou o pai, né? E ele assiste futebol e respira futebol, e eu falo com ele: olha, ainda que você deseje isso, mas você tem que orar para buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu não fico, sabe, pastor João, ainda que eu queira que seja, né, quem sabe, se for, amém, glória a Deus, né, que seja melhor do que o Neymar, melhor do que o Messi, a glória, mas eu não fico instigando ele naquilo. Eu quero que ele busque e que Deus revele para ele a vontade que o Senhor tem para a vida dele, o propósito que Deus tem para a vida dele. Que Deus controle a vida dele, que Deus controle a minha, que Deus controle a nossa vida e nos dirija. E a Bíblia fala que Ele nos leva a pastos verdejantes, meu querido. Que deixe o Senhor te levar a pastos verdejantes, a cuidar de você, a conduzir a sua vida. Chame Jesus para entrar no barco, porque quando Ele está no barco, Ele toma o controle de todas as coisas. Você está convencido de que Ele tem o poder de controlar toda a vida e também a sua vida? Ainda que a sua fé possa ser vacilante ou fraca, aceite as provisões e o cuidado de Deus para a sua vida. Como que está a sua fé? Está pequena? Está como um grão de mostarda? E a Bíblia fala: se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos a esse monte: passa daqui e vai para colar, e vai acontecer. E nós temos que orar: Senhor, aumente a minha fé. Mas a questão de aumentar a fé fala a questão do perdão. Jesus estava tratando ali a respeito do perdão, né? Aí os discípulos: isso é impossível. Impossível para os homens, para Deus é possível. Os discípulos então: Senhor, aumenta a minha fé. E nós precisamos buscar no Senhor o dom da fé. É isso que nós precisamos, porque só tem uma forma da gente agradar a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e o que importa é que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Como está a sua fé? Como está a sua estrutura espiritual? Como está a sua comunhão com Deus? Às vezes há pouco amor entre nós, às vezes não há generosidade, às vezes não há dedicação ao serviço ao Senhor. A gente está mecânico, ou não tem mais prazer em fazer as coisas de Deus, em amar o nosso irmão. E a Bíblia fala que se a gente não sabe amar o nosso irmão que nós vemos, como nós iremos amar a Deus que a gente não vê? Como está a nossa generosidade? Como está o nosso serviço ao Senhor? A Bíblia fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Como está a nossa posição em Deus na questão da igreja local? A nossa vida no seio da igreja local às vezes reflete muito a nossa condição espiritual. Às vezes tem culto, como está o seu anseio? Como está a sua expectativa? O salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O coração dele tinha alegria, ele tinha prazer. Ele disse: mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 fora dele. Como está o nosso prazer na questão da meditação da palavra de Deus, da oração? E a Bíblia fala que a gente deve orar sem cessar. Como está o nosso prazer? Às vezes em nós e no nosso meio falta aquele mover sobrenatural que só o Espírito Santo pode realizar. O Espírito Santo de Deus, ele realiza o sobrenatural. A Bíblia fala, né? Eu vos batizo, João Batista disse para a gente encerrar: eu vos batizo
com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, ele move no meio da igreja, liberando os dons espirituais. O Espírito Santo move no meio da igreja, liberando os dons ministeriais e despertando os vocacionados. Um dia a vocação foi despertada em nós, no seio da igreja, e a gente serviu na igreja local, para depois ser enviado para o seminário, e ali se preparar e exercer o ministério. Mas foi lá no seio da igreja que a gente servia, que o Espírito Santo de Deus despertou essa vocação em nós. E no seio da igreja, o Espírito Santo, ele libera dons espirituais, dons ministeriais. No seio da igreja, o Espírito Santo libera cura, libera renovo, libera restauração. O Espírito Santo move no seio da igreja, e a gente sai daqui impactado pela glória de Deus. A gente sai daqui renovado espiritualmente. A palavra de Deus vem e nos renova. É o alimento diário, a palavra de Deus é a porção diária, e a gente sai daqui renovado, fortalecido, sustentado. A gente sai daqui revestido pela armadura de Deus, diz a palavra, revestivos de toda a armadura de Deus. E a gente vem para a casa do Pai, Ele nos reveste com a palavra, e a gente consegue vencer o dia mau, e depois nós permanecemos firmes e ficamos inabaláveis no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Aleluias. Danielzinho vai adorar o Senhor. Todo mundo, né, Daniel? A equipe, né? Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Aleluia. O Senhor sempre está na casa, né? Ele está aqui. E a Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Algo que eu identifiquei muito com o pastor João, que ele é muito sensível ao Espírito Santo. Ele deixa o Senhor, né, realizar, deixa o Senhor mover, e o Espírito Santo move na vida dele, através da vida dele. Como é gostoso quando eu oro com o pastor João, e o pastor João começa a orar em línguas, e aquilo vem dentro da minha alma, dentro do meu ser, e eu recebo de Deus também. Feche os seus olhos nessa noite, vamos adorar a Jesus. O Senhor quer te renovar nessa noite, renovar as suas forças. O Senhor quer te fortalecer e te sustentar. Ainda que vivamos esses dias trabalhosos na face da terra, nós temos o Abba Pai, aquele que cuida de nós. Nós temos esse óleo precioso que desce sobre a barba e a barba de Arão. Esse óleo é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala ali que o pastor ungia as ovelhas com óleo, para evitar com que uma mosca entrasse no ouvido daquela ovelha e colocasse uma larva ali, e aquela larva ia crescendo e afetava o cérebro daquela ovelha, e ela morria. E o pastor pegava o óleo e ungia a cabeça. Por isso que a Bíblia fala: unja-me a cabeça com óleo. E ungia ali a cabeça da ovelha como proteção, e guardava aquela ovelha. E nós somos ovelha do aprisco de Jesus. E Ele sempre derrama esse óleo precioso sobre a nossa cabeça. Esse óleo é o Espírito Santo precioso, o lindo, o amado, o amigo da nossa alma, o precioso da nossa alma. O Espírito Santo que um dia nos selou, meu querido, e Ele habita em nós. Receba nessa noite renovo, receba nessa noite uma unção nova, receba nessa noite a alegria da salvação,
Receba nessa noite força, ânimo, coragem, ousadia. E a Bíblia fala que nós devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, porque o véu do templo se rasgou de cima a baixo e hoje nós temos livre acesso. Você tem livre acesso, meu querido. Acesse esse lugar de adoração, acesse esse lugar de comunhão. Receba nesta noite óleo novo, unção nova. Aleluia. O Senhor preparou essa noite para nós. Esse foi o dia que o Senhor preparou para nós. Nos alegramos e regozijamos nele. No Senhor nós temos regozijo, no Senhor nós temos alegria, no Senhor nós temos paz, no Senhor nós temos vida. Aleluia, seja renovado nessa noite, seja fortalecido na força e no poder do Espírito Santo. Algo novo, algo sobrenatural do Senhor está acontecendo na nossa vida. Algo tremendo, algo sublime. As maravilhas de Deus estão acontecendo nessa noite na nossa vida, meu querido. Sinta o Senhor tocando no mais profundo do seu ser. Sinta o Espírito Santo tocando agora. Aleluia. Deus, vem cá, pastor João. Vem cá, meu amigo, sobe aqui. Veio à minha memória a palavra que o Senhor pregou ontem. Pedro e João. Olhe para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. De nós mesmos, eu e o pastor João, não temos nada para oferecer, né, pastor? Oh, glória, ouro e prata, então, né? Só a graça e a misericórdia de Deus. Mas o que nós temos do Senhor, nós podemos liberar sobre a igreja. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Isso. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós oferecemos a vocês. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos nessa noite renovo, poder do Espírito Santo, cura espiritual. Em nome de Jesus Cristo, nós ministramos sobre a sua vida hoje uma unção nova, unção de fortalecimento,
unção de ousadia, unção de conquista, unção de trepidez, unção de coragem. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo os dons espirituais sobre a igreja. Ministramos e declaramos em nome de Jesus Cristo o Senhor manifestando na sua vida e através da sua vida. Receba nessa noite cura. Nós ministramos cura na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você deseja uma oração, vem aqui à frente. Pastor João já pegou o óleo aqui. Já ungiu as mãos. Vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos ministrar mais de Deus sobre a sua vida. Receba mais do poder do Espírito Santo. Receba mais a graça de Deus. Receba mais da ousadia de Deus. O Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu. E te concedeu como profeta às nações. O Espírito Santo de Deus te dá intrepidez, coragem, ousadia. Aonde você pisa, a planta dos seus pés o Senhor te dá por herança. Aonde você coloca a palma das suas mãos, o Senhor opera maravilhas, sinais e prodígios. Um novo tempo de Deus para o seu ministério. Receba mais da autoridade do Espírito Santo. O Senhor te renova nessa noite. Ele renova as tuas forças dia após dia. Tu és a menina dos olhos do Senhor. E o Senhor tem compromisso contigo. O Senhor te honra porque você honra o nome dEle, porque você é sensível à voz do Espírito Santo. Receba mais, receba mais, receba.
Aleluia, Jesus. Querido, se você já recebeu a oração, você pode voltar para o seu lugar. Nós vamos orar por aqueles que ainda não receberam oração, inclusive a equipe do louvor, pastor. Não é? A equipe do louvor dá tanto e recebe tão pouco às vezes, não é? Então eu vou pedir para o pessoal do louvor descer. Nós vamos orar por eles também, pastor, por favor. Uma unção fresca sobre a vida de vocês. Não é? Nós precisamos, e às vezes estamos no altar aqui só liberando, não é? Então nós vamos orar por vocês também. Pastor Samuel vai descer. Arabaçuricanda, arabaxê. Você como igreja, levante suas mãos aí no seu lugar. Olha a diferença que faz, não é? Quando o ministério não está tocando. Porque existe uma harmonia entre o que Deus libera do céu na música. Quando o tangedor toca, a graça de Deus se manifesta. Mas os tangedores também precisam dessa liberação de graça, de vida. Então eu queria pedir para você que a igreja levante suas mãos, vamos orar por eles. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Daniel, você que nos acompanha hoje aqui, Deus te abençoe. Nós vamos encerrar a transmissão e vamos continuar aqui o culto. Deus está movendo aqui na igreja. Então Deus abençoe sua vida. Até domingo, se Deus quiser. Aleluia. Glória a Deus.